Boa noite, irmãos. 2025 já chegou. Amém? Olha que interessante. Não sei quantos são dessa época que a gente falava assim: isso vai ser só no ano 2000, isso nunca vai acontecer, vai demorar muito. Vocês lembram dessa parte? Chegou, passou, e vou falar uma coisa para vocês. 1/4 do século já foi. Que isso? 1/4 do século 21, que a gente achava que era intransponível, você lembra do bug do milênio e tudo mais? Já passou. E agora a gente já está em 2025. Vamos lá, Leão. E eu gostaria de fazer uma coisa interessante com vocês. Se o Leão aparecer aqui, não sei quem vai. O que você tem planejado para 2025? Eu vou te dar uma pequena palavrinha. Se você não planejou nada, você não vai para lugar nenhum. O que Deus quer da gente, que a gente planeje, entregue nas mãos do Senhor e Ele vai orientando. Agora, se você não tiver nada, você vai chegar para Deus e vai fazer o quê? Então, vamos planejar. O que eu coloquei como sugestão para o ano de 2025? O ano da conquista. Vamos ler todo mundo junto? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Mateus 6, 20. Então, vamos lá. Esse é o versículo que eu escolhi para a gente pensar um pouquinho nele. E aqui fala minam, é porque lá na época de Jesus não tinha cofre. Então, não tinha um lugar na parede que poderiam botar. Como é que o pessoal fazia? Fazia um buraco no chão e colocava e enterrava, num lugar bem estratégico para que ninguém soubesse. E essa parte de mina significa exatamente isso, que a pessoa que vai furtar, vê que a família saiu, foi para casa de praia, alguma coisa assim, aí vai lá e começa a cavar, minar aquilo para ver se encontra o tesouro que está naquela casa. Entendeu? E tem tanto com furto quanto roubo. O roubo já é com violência, tanto emocional quanto física, né? Mas o que Jesus está falando? Não junte tesouros onde a ferrugem nem a traça consome, e nem onde os ladrões roubam. Quando falam de mina, eu me lembro daquela parábola dos 10 talentos. Você lembra? Foi entregue 5, depois 2 e depois 1. O que essa pessoa que recebeu 1 talento fez? Era isso que ele estava acostumado, pegar tesouro e enterrar. E Jesus falou, não faça isso. As bênçãos que Deus tem colocado na sua mão é para quê? Por favor, não enterre. Vamos multiplicar. Entendeu? Vamos ajuntar. Essa palavra juntar significa, vamos pegar tudo e colocar nas mãos do Senhor. Vamos multiplicar isso daí. O que Deus tem colocado nas suas mãos, multiplique, para ser útil na causa dele, na sua vida, na sua família. Não enterre, por favor. Vamos lá. O próximo versículo, que daqui a pouco vai passar, é assim. Vou contar para vocês 2 acontecimentos. Eita, passou demais agora. Aí, saudade daquele negocinho. Vamos lá. Vou contar para vocês 2 histórias que aconteceram comigo, com 2 objetivos. Hoje vai ser só 2. Primeiro, muita gente não me conhece, então, para conhecer um pouco quem é o pastor Kleber. Segundo, saber e orar por mim, porque eu preciso muito da oração de vocês, tá bem? Então, o meu objetivo dessas 2 histórias é somente esse. Meu primeiro carro foi um Fusca. Quem já teve Fusca aí, levanta a mão. Uau, coisa boa! O que vocês gostavam de fazer? Eu gostava de abrir o distribuidor e limpar o rotor do distribuidor. Quem já fez isso? Era tão legal, eu gostava do meu Fusquinha. Ele apanhou na minha mão, como sofreu. O bichinho sofreu. Mas eu aprendi a dirigir e tudo mais. Como eu gostava daquele carrinho.
Só que, naquela época que eu adquiri o Fusca, era comum roubarem Fusca para transformar em bugre. Olha só. Aí, um dia eu parei perto de casa, fui abastecer, aí o frentista chegou para mim e falou assim, ó, o pessoal está de olho no teu carro. Eu falei, ih, dancei. Aí fui trocar de carro, né? Porque se estão de olho, vão levar mesmo, não tem jeito. Aí eu comprei um Voyage. Carro. Imagina, sair do Fusca, meu primeiro carro, para o Voyage. Você já olhou no retrovisor do Fusca? Parece um periscópio, não parece que negócio de submarino? É bem fechadinho lá atrás. Aí, quando eu olhava pelo Voyage, parecia uma tela de cinema. Eu falei, uau, que carrão! E quando eu saí, eu pulava o carro de tanta potência que tinha, não sabia administrar ainda. Mas esse Voyage tinha um pequeno defeito. O limpador de para-brisa não estava perfeitamente alinhado. Aí, o que foi que eu fiz? Peguei a chave de boca, erradamente, né? Mas tirei, botei perfeitamente alinhado, falei assim, agora está perfeito. E quando eu estava apertando, escapou. Bateu na lataria. Meus irmãos, antigamente, o Hulk era diferente, como mostrava, né? Mas agora fica mais natural, né? Subiu aquela raiva. Como é que eu acabei de pegar o carro e já fiz o negócio dele? Que raiva que eu senti de mim. E aquele negócio latejou. Já sentiu tanta raiva de você mesmo que ficou latejando na sua cabeça? Falei, por que eu fiz isso? Aí, qual o versículo que Deus colocou? Onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Aí, sabe aquele Hulk que estava saindo? Foi... Aí eu falei para Deus, Deus, onde você quer que eu bata com a chave de boca no carro, porque o meu tesouro não é o meu carro. O meu tesouro não é nada material. O meu tesouro é a Ti, Senhor. Aí eu comecei a acalmar. Só que eu não aprendi com essa lição. E vou falar uma coisa bem baixinha para vocês. Quando a gente não aprende a lição, o que acontece? De novo. Então, vamos lá. Aí eu comprei um Monza. Quem já teve Monza? Esse carrão! O painel era virado assim, todo assim. Eu achava isso o máximo, todo virado assim. Potente, macio, como eu gostava daquele carro. Aí eu estava dirigindo na BR, aí tinha o retorno para ir para o trabalho, aí quando eu parei, aí, pum, bateram no carro. Acabei de comprar o carro. Falei, que isso? Meus irmãos, eu saí furioso do carro. Eu não sei nem se eu abri a porta. Eu saí e parti para cima do rapaz que tinha batido atrás de mim. No retorno, parado, eu achei isso inconcebível. Aí parti para cima dele. E, realmente, eu queria dizer uma coisa para vocês. A palavra branda acalma o furor. E eu devia ter uns 25, 7 no máximo, e ele devia ter uns 20, 22. Aí o garoto, não, desculpa, eu estava preocupado com o meu trabalho, não sei o quê. Eu falei, poxa, mas você... Sabe aquele quando o cara vem tanta educação e você chateado, até quebra. Aí eu já queria dar uma bronca nele. Se ele viesse brigando, acho que a gente ia brigar. E vou falar baixinho. Eu já era pastor. Aí eu, tá, e agora, como é que vai ser? Aí ele, não, pode deixar, só que tem um problema, eu estou atrasado para o meu trabalho é aqui perto, e o carro dele bateu de lado, amassou um pouco a roda da frente, a paralama na roda dele. Aí eu olhei para os olhos dele e eu falei, tá bom. Queria dizer para vocês que eu não tinha um pavio muito longo. Na verdade, eu não tinha pavio, eu tinha espoleta. Se tocasse alguma coisa em mim, calma aí, não é assim que a banda toca. Você se lembra alguém que é assim? Eu não vou deixar desaforo para cá, não vou trazer mesmo, meu negócio, eu não fiz nada.
Foi a pessoa que me provocou. Conhece essa frase? Eu estava tranquilo, a pessoa me provocou, a pessoa me irritou, sempre o erro estava na outra pessoa. Nunca estava em mim. Aí, com o tempo, eu fui descobrindo que não dê permissão para ninguém tirar você da comunhão com Deus. Você é a pessoa mais importante para a sua vida, para controlar as suas emoções. Não dependa dos outros. Se você depende dos outros para manter a sua paz de espírito, seu domínio próprio, o inimigo vai fazer uma festa nos seus relacionamentos. Mas vamos lá. Aí tem esse versículo que eu não aprendi, continuando a história. Aí o rapaz falou, você pode me levar para o meu trabalho? Você bateu no meu carro, só que eu olhei para os olhos dele, era uma mansidão, aí eu... Puxa vida. Dê o próximo versículo, por favor. Esse aí mesmo, não pode mudar, não. Vamos falar sério? Ele viu Cristo em mim? Mas nem a sandália. Como é que eu posso falar? Já estou crucificado com Cristo e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Como? Se eu queria bater nele? Porque amassou o para-choque. Eu aprendi a lição? Não. Aí eu levei ele até o trabalho dele, ele me deu o endereço dele, aí levei na oficina, consertou e tal, peguei o orçamento, liguei para ele, falou, passa no dia tal da minha casa que minha esposa, vou estar trabalhando e minha esposa te entrega. Eu falei, tá bom. Aí eu vou falar uma coisa que eu gosto. Eu já me mudei 19 vezes, então já rodei um pouquinho pelo Brasil. E o que a gente fazia quando chegava numa cidade que a gente não conhecia, antes do GPS? Lista telefônica, páginas amarelas, como eu gostava daquilo ali. Você pegava aquela parte final e ficava, arrancava também, né? E montava, aí ele me deu o endereço dele, aí eu ia lá, era, por exemplo, B7, aí você ia lá no B, no 7, e ficava procurando naquele quadradinho. Quem se lembra disso? Era tão bom, não era? Eu gostava tanto daquilo ali. Pena que agora a gente nem digita, agora fala e já vai, mas eu gostava daquele negócio ali. Aí eu fui, achei o endereço dele, aí fui seguindo aquela rua. Aí, quando cheguei, realmente era perto do local que ele bateu com o carro. Cheguei, a rua já não era asfaltada, eu já tombei. Mas fui andando. Cheguei na casa do rapaz. Era uma casa bem bonitinha, mas estava no reboco, não estava pintada. Aí eu bati na porta, aí saiu a esposa dele, também jovem, grávida, e uma criancinha do lado. Imagina a minha cara. Sabe como é que melhorou? Senti o Espírito Santo falando assim, o que você está fazendo? Meu pai sempre falou para mim, quando você errar, erra com convicção, não erra mais ou menos, não. Mas aí, o que eu estou fazendo? Miserável homem que sou, concordo plenamente com o pastor Lucas. Onde que está isso na minha vida? Ficar brigando por para-choque amassado? Que nem para-choque é, né? É aquela plástico, o para-choque mesmo está lá dentro. Brigar por isso? Queria perguntar para você, você briga por coisinhas também? Se você está crucificado com Cristo, significa que você morreu. O morto sente alguma coisa? Agora, Cristo tem que estar vivo em você. E, irmãos, eu demorei a aprender que tem que ser Cristo na minha vida. Cristo tem que fazer toda a diferença e as pessoas têm que ver Cristo em mim. E uma coisinha que eu queria deixar bem claro. Quando você
ora a Deus querendo domínio próprio, o que Deus faz? Pega uma varinha e faz assim, pirlim, pim, pim, pum, pronto. É isso? Pirlim, pim, pim foi longe agora, hein? Brincadeira. Que isso? Você lembra de Moisés? Moisés, está escrito na Bíblia que ele é considerado muito manso. De uma hora para outra? Não é. Nós também estamos nesse mesmo processo. Só que, se nós não aprendermos, vai acontecer de novo. Para quê? Para que brigar com coisa que não tem nada a ver? Para que dizer, eu tenho razão? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Isso é muito útil no casamento, né? Deixa ela ter razão e seja feliz. Que isso? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ter em mente, estou crucificado com Cristo. Não perca isso de 2025. Que você só aprenda uma vez. E quando acontecer uma situação que você não goste, o que você pensa? O que Deus tem para me ensinar? Você acha que Deus esquece da gente e estava distraído com Iraque, com os outros países, e de repente aconteceu uma coisa com você e ele não viu? Será que aconteceu isso com Deus em relação a você? Ou será que tudo que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Vamos ter uma outra postura em 2025. Aconteceu alguma coisa? Deus está querendo me ensinar. E eu gostaria que fosse uma vez só. Não queria ficar repetindo, não, porque a minha cara de tacho na frente da esposa dele, misericórdia. Tranquilo? Então, vamos lá. Essa foi só a introdução. Vamos começar agora. Próximo versículo, por favor. Ano de conquista. Conquistar o quê? Manda ver, amigão. Ano de conquistar os tesouros do céu. Vamos conquistar, está à sua disposição. Você assume, você conquista, ou faz o que o famoso sambista fala, deixa a vida me levar, e você não vai ser para o céu. Porque você tem que lutar para conquistar. A palavra é conquista. E Deus vai colocar situações na sua vida para que você desenvolva e seja a pessoa que Deus quer que você seja em 2025. Tranquilo? Vamos lá, qual o próximo versículo? Podem ler comigo, por favor, para economizar minha garganta? Vamos lá. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Tranquilo? Está falando da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, ouro? No céu vai ter ouro? É o que está escrito na Bíblia. Você sabe por que usou a palavra ouro? Qual o versículo mais Desculpa. Qual o material mais precioso que tem aqui na terra? É o ouro. Chega lá no céu, vai estar onde? No chão. O que você vai fazer no céu com a sua conta bancária, com as suas posses, com o seu prestígio, com a sua influência, com seus carros, com suas casas? O que você vai fazer no céu com isso? Busque tesouros que são do céu, não da terra. Na terra, consome, rouba, ou pega fogo. Busque tesouros que são do céu. Pode passar, amigão, Leão. Teve uma pessoa que ficou em dúvida também. Que tesouro do céu é esse? Aí está lá. Essa pessoa chegou para Jesus e falou assim, tem alguma coisa faltando dentro de mim. O que é? O que eu posso fazer para reinar junto contigo lá no céu? Aí Jesus respondeu, se você quer entrar na vida eterna,
obedeça aos mandamentos. Vamos lá, pessoal. Quantos mandamentos nós temos? Muito bem, 10 mandamentos. Aí, essa pessoa perguntou, quais mandamentos? Pode passar. Aí Jesus respondeu, vamos ler junto? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás o falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amar ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, Jesus errou. Quantos mandamentos tem aí? Que isso? Como é que Jesus dá uma furada dessa? Ele não estudava a Bíblia? Vou falar uma coisa que minha avó falava para mim. Jesus não dá ponto sem nó. Aí você entende como você quiser, mas tem objetivo. Passa o próximo, por favor. Vamos lá. Não matar é o 6º. Adulterar o 7º, furtar o 8º, falso testemunho o 9º, e honra teu pai e tua mãe é o 5º. Tá. Trocar de ordem não é errado, é? Não. Mas que mandamento é esse? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Onde é que está escrito isso em Êxodo 20? Não está escrito isso, não. Quem esteve na vigília, por favor, fique em pé. Está vendo essas pessoas que estão em pé? Por favor, procurem essas pessoas, porque foi uma bênção, não foi? Pode sentar, obrigado. E, de coração, não faltem à próxima vigília. E eu falei exatamente do que Jesus, entre aspas, esqueceu. Qual é o 10º mandamento? Uma pessoa de cada vez, por favor, isso aí eu não vou entender. Qual é o 10º? Muito bem. Jesus esqueceu do 10º mandamento. Em vez de ele falar o 10º, ele falou amar o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, Jesus não esqueceu nada. Jesus só falou aquilo que ele queria ouvir. E ele, quando escutou essa relação dos 10 mandamentos que não são 10, estufou o peito e falou assim, isso eu faço desde quando era criança. Aí Jesus falou, que bom, então só falta uma coisinha para você. Vende tudo o que você tem. Jesus está interessado que ele vendesse todo o que ele tinha? Não. O que Jesus queria, que ele cumprisse o 10º mandamento. Você sabe que os 4 primeiros mandamentos são o relacionamento com Deus. E Jesus não citou nenhum dos 4. Não ter outros deuses, não ter imagem, não ter o nome de Deus em vão e guardar o sábado, que a gente guarda o domingo, porque Jesus ressuscitou domingo. Nenhum dos 4 Jesus disse. Por quê? Porque Jesus sabia que a prioridade dele era dinheiro, riqueza, bens. Ou você trabalha para ter dinheiro, que, na verdade, é o dinheiro e os bens que tem a pessoa que tem como prioridade. Você não tem dinheiro, o dinheiro que tem você. Jesus foi direto no ponto que ele estava precisando. Na vigília eu disse que o primeiro pecado foi que a serpente disse, olha o que você não tem. E é a mesma coisa que a serpente diz para a gente. Olha o que você não tem. Isso é pecado. Conhece o ditado? A grama do vizinho sempre mais verde. Mentira. Mentira por 2 motivos. Primeiro,
ela parece que é mais verde por causa do filtro do Instagram. Aí parece que é mais verdinho, mas não é. Entendeu? Segundo, ela parece mais verde porque está longe. Se você chegar perto, você vai ver que a grama do vizinho tem buraco, tem formiga, e não é tão verde assim. E o que Jesus quer mostrar para você? Não cobice. Se você tiver alguma coisa em primeiro lugar na sua vida, você sempre será insaciável. Sempre terá um buraco em você. Porque o primeiro, Jesus resumiu bem. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele sendo prioridade na sua vida, você está pleno. Agora, se você colocar o dinheiro, vamos lá, meu objetivo é ganhar 50 mil reais por mês. Bom, esse é o objetivo, né? Quando você atingir 50, o que você vai querer? Não, vou ficar satisfeito com 50. Mentira. Sempre seremos insatisfeitos quando qualquer coisa estiver no lugar de Deus. Mas vamos continuar. Amar o teu próximo. Continua, amigão. Vamos lá, Leon. Isso, obrigado. Qual a prioridade da sua vida? O que você tem em primeiro lugar? Aí é contigo. Dê o próximo, por favor. Primeiro, saber que seu relacionamento com Deus tem que estar em prioridade. E sua segunda prioridade é exatamente esse. Estar próximo de Deus aproxima você da sua esposa, que deve ser a sua segunda prioridade. Não se esqueça disso. Eu vejo muitos homens querendo ter um bom relacionamento com a esposa e não tem um bom relacionamento com Deus. Não vai conseguir. Quem é o sacerdote do lar? É a sua esposa? Não pode ser. Tem que ser você. Eu estava fazendo esse slide, aí minha esposa chegou, hoje a gente não vai no culto não, porque você está preparando isso, né? Eu, opa, negativo. Fechei o computador e vamos para a igreja agora, à noite. O sacerdote é você. Quem ora pelos seus filhos, em primeiro lugar, tem que ser você. Quem ora pela sua esposa, tem que ser você. Por que você acha que a sua esposa é desse jeito? Porque é um mecanismo de você ter mais comunhão com Deus. E quanto mais comunhão com Deus você tem, mais comunhão você tem com a sua esposa, com a sua família. Quantos pais... Não, eu estou trabalhando para dar um conforto para a minha família, para dar um videogame novo para o meu filho. Daqui a 10 anos, seu filho não vai estar nem aí para essas coisas. Vai lembrar quem é você, qual o exemplo que você deu. Quem se lembra da última mensagem do Legacy? Daquele pastor venezuelano? Eu achei sensacional. Qual o legado que você está dando para o seu filho? Qual o exemplo que você está dando para o seu filho? Davi, em nenhum momento, mencionou Jessé, o pai dele. E Salomão, várias vezes, mencionou Davi, seu pai. O que você quer que seu filho lembre? Do videogame? Não vai lembrar. Do como foi o seu exemplo, vai levar isso para a vida toda. Tranquilo? Isso é a prioridade que Deus tem para a gente. Mais um, amigão. Qual é o seu tesouro?
É com você agora. O irmão Gerson falou que não vai ter compartilha, mas eu vou deixar 2 perguntas para você, e é para você pensar. Qual é o meu maior tesouro? É o meu relacionamento com Cristo. Que as pessoas vejam Jesus em mim. Qual é o segundo maior tesouro? Leon? Esse é o meu tesouro. Sabe quando a gente tirou essa foto? No Natal, aleluia. Eu, minha esposa e minha filha trabalhando no Natal, aleluia. Cara, que alegria eu sinto de ver minha família dentro da igreja, servindo ao Senhor. Nós estamos aqui para servir. Se você não serve, você não serve. É isso que Deus quer de você. Aprenda em 2025. Se agirmos diferente, o resultado será diferente. Vocês se lembram do triângulo que eu fiz? Eu gosto de matemática. Se você agir da mesma forma, o resultado vai ser sempre igual. Aí reclama, minha esposa briga comigo, meu filho não me entende. Responsável pelo seu lar é você. É você o sacerdote. Em que em 2025 tenhamos um ano de conquistar o tesouro que é do céu. Mais um, por favor. Essas 2 perguntas não é para compartilhar. Essa pergunta é para você fazer para você mesmo. O que tem que melhorar no meu comportamento para que as pessoas vejam Jesus em mim? Esse é o teu propósito. Ou você é uma pessoa aqui e outra pessoa fora da igreja. Jesus tem que estar nos seus pensamentos, na sua fala, no seu comportamento, nas suas ações e nas suas reações, independente do que outra pessoa fizer. Seja a pessoa que cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, xingaram Jesus, furaram Jesus. Qual foi a reação dele? Por que ele não teve nenhuma reação? Porque ele tinha um propósito: salvar a sua vida, te dar plenas condições de poder dizer não para o pecado e sim para Jesus. E assim espelhar Jesus aonde você estiver. Amém? Só que ainda tem a segunda pergunta. Virou 2-1. Fazer o quê? 1-2. O que eu preciso fazer para trazer o céu no meu lar? O responsável para trazer o céu no seu lar é você. Não é a sua esposa. Sua esposa é uma auxiliadora idônea, mas a responsabilidade é sua, intransferível. Amém? Vamos orar, então? Senhor Deus e maravilhoso Pai, primeiramente, tem misericórdia de nós, Pai. Quão miserável nós somos, quantos pecados nós temos, Senhor Deus, que não espelhamos Jesus através do que falamos, não espelhamos Jesus através do que pensamos, não espelhamos Jesus através das nossas ações e reações. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a que as pessoas possam ver Jesus em nós, Pai, através do nosso comportamento, através da nossa conduta, Pai. Faz um milagre em nossas vidas, Pai. Aumenta esse pavio que às vezes é tão curto, às vezes nos estressamos por tanta coisa simples, Pai, e perdemos a comunhão contigo, que é o mais precioso que nós temos. Continue, Pai, demonstrando o teu amor por nós. Continue, Senhor Deus, favorecendo, prosperando os nossos sonhos, que é fazer a tua vontade, Pai. E agora,
pedimos pelas nossas famílias, obrigado pela esposa, obrigado pelos filhos que nós temos, Senhor Deus, porque vieram de Ti, Pai. Nos ajude a trazer o céu no nosso lar, Pai, lembrando que lar é laço de amor e respeito, que possamos tratar as nossas esposas sempre com respeito, sempre com dedicação, Pai, até o ponto de dar a própria vida, como está escrito na Tua palavra, Pai. Nos ajude a que Jesus sempre esteja claramente visível em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém?